Antes dos reis modernos, antes que o mundo separasse fé e poder, houve um homem que escreveu não para santos, mas para príncipes. Seu nome não está na Bíblia, mas seus pensamentos moldaram impérios. Ele não falou com Deus, falou com o mundo real. Este é Maquiavel, o profeta do poder secular. Se este vídeo te fez pensar, deixa teu like e compartilha com quem ama história e mistério. No ano de 1469, quando a luz do Renascimento se espalhava pelas cidades da Itália como uma aurora ardente, nasceu na antiga Florença um menino chamado Nicolau Maquiavel. Seu berço não foi adornado por coroas, nem seu nome ecoava entre os salões de reis. Mas os céus que o cobriam já murmuravam o destino de um espírito inquieto. Florença era, então, um coração em chamas, batendo entre o esplendor da arte e os punhais da intriga. Lá onde Miguel Ângelo moldava corpos imortais e Savonarola gritava contra os pecados do luxo, nascia também o menino que não buscaria o paraíso, mas sim entender o que move o homem em meio à terra. Filho de uma família modesta, mas culta, cresceu entre livros antigos e rumores de revoluções. Enquanto outros se curvavam diante das imagens dos santos, ele se inclinava sobre os textos de Tácito e Tito Livio, absorvendo a sabedoria dos antigos com uma sede que não conhecia saciedade. Não lhe interessava apenas o bem, mas também o porquê do mal. Observava os homens, seus gestos, seus medos, suas traições, como quem observa um campo de batalha, sabendo que cada escolha esconde um império ou uma ruína. Era um tempo em que as igrejas pregavam o perdão, mas as cidades negociavam com a espada. Um tempo de cruzes erguidas e punhais escondidos sob as vestes. O jovem Maquiavel aprendeu cedo que os altares e os tronos, embora distintos em aparência, dançavam juntos na mesma coreografia invisível, a da ambição humana. Florença era, então, uma cidade onde os opostos conviviam com a naturalidade de sombras e luzes ao pôr do sol. Nas praças públicas, filósofos discutiam virtudes, enquanto espiões passavam mensagens secretas. Em uma esquina, um pintor pintava anjos. Na outra, um carrasco afiava seu machado. A República, tão celebrada em discursos, era corroída por alianças secretas e vaidades imortais. E foi nesse solo fértil de contradições que a mente de Maquiavel floresceu como uma planta estranha, de beleza incômoda. Ele não era como os outros pensadores de seu tempo. Enquanto muitos idealizavam a natureza humana, Maquiavel a despia, tirava-lhe as vestes douradas da fé, as túnicas da moral e os véus da hipocrisia, expondo-a nua, imperfeita, real. Para ele, o homem era um ser movido pelo medo e pelo desejo, pelas circunstâncias e pela sorte. Não o condenava por isso, apenas o descrevia como é, e não como deveria ser. Foi nessa cidade que Maquiavel ingressou no serviço público. Tornou-se secretário da segunda chancelaria da República Florentina, posição que o levou a missões diplomáticas por toda a Europa. Ali, diante de príncipes e papas, viu de perto os bastidores do poder. Observou como a palavra era usada como espada, como o sorriso escondia a lâmina. Viu reis traírem alianças em nome da sobrevivência e líderes religiosos firmarem pactos com o inferno para manterem o céu sob controle. Durante 13 anos, serviu a República com fidelidade e estratégia. Foi conselheiro, mensageiro, observador. Suas cartas, hoje preservadas, são testemunhos vivos de uma mente afiada e de olhos que enxergavam além das cortinas douradas dos palácios. Mas os ventos da política são volúveis como o destino. Quando os Medici retornaram ao poder, Maquiavel foi acusado de conspiração, preso e torturado. A República que servira com intelecto o tratou como um traidor, e foi no silêncio da sua queda que começou a nascer o profeta. Expulso do palco da política, encontrou nos livros o novo campo de batalha, e ali, entre o campo e a pena,
começou a moldar aquilo que não seria um grito de esperança, mas um manual para quem deseja reinar no mundo como ele é, não como sonhamos que fosse. Durante os anos em que serviu à República Florentina, Maquiavel tornou-se mais do que um funcionário, tornou-se olhos e ouvidos de um regime que se equilibrava entre o ideal democrático e o pragmatismo necessário à sobrevivência. Suas mãos redigiam cartas e tratados, mas sua mente colecionava segredos. Como em um grande tabuleiro invisível, ele via os reis se moverem, os aliados se traírem, os impérios caírem não por falta de virtude, mas por excesso de ingenuidade. Com a frieza dos que aprenderam a suportar a verdade, observava os homens poderosos como se fossem peças frágeis, feitas não de bronze, mas de vaidade. Nessas missões diplomáticas, encontrou César Borgia, o filho do Papa Alexandre VI. Em seu semblante, Maquiavel viu o retrato exato do governante que ele viria a eternizar. Um homem cruel, mas astuto, temido, mas eficaz, odiado, mas obedecido. César não buscava o amor do povo, buscava o controle. Era movido pela lógica da necessidade, não pela ilusão da bondade. E Maquiavel compreendeu, naquele encontro, que a estabilidade de um Estado muitas vezes depende de mãos que não tremem diante da mancha do sangue. A cada viagem, a cada relatório, Maquiavel via confirmar-se sua intuição, que o bem e o mal não são forças absolutas, mas ferramentas na mão dos que sabem usá-las. Que a moral, embora desejável, nem sempre é compatível com o governo dos homens. Que os sonhos dos filósofos ruem diante da realidade dos exércitos. Mesmo assim, Maquiavel não era cínico. Amava sua cidade, sua república, sua pátria. Mas amava com o amor de quem conhece a fragilidade do objeto amado. Sabia que o patriotismo é inútil sem estratégia, que a liberdade não se sustenta sem força e que a justiça, por si só, não levanta muralhas. Em silêncio, preparava-se para um tempo mais escuro, pois sabia que a fortuna, como mulher impaciente, favorece aqueles que ousam agarrar, lá ainda que com mãos manchadas. O ano de 1512 chegou como uma tempestade. Os Medici, expulsos de Florença anos antes, retornaram com apoio estrangeiro, trazendo consigo o peso da vingança e o desprezo pelos que haviam servido à República. Nicolau Maquiavel, por sua lealdade ao governo anterior, foi imediatamente afastado de seu cargo. Acusado de conspiração, foi preso, torturado e lançado à escuridão do esquecimento político. Na prisão, não havia mais cartas a escrever, nem embaixadas a visitar. Havia apenas o som das correntes e o frio das pedras. Mas mesmo ali, entre os muros da injustiça, Maquiavel não amaldiçoou sua sorte. Aprendera, ao longo dos anos, que o mundo não recompensa os justos, mas os preparados, que a dor é parte do preço do conhecimento e que o silêncio pode ser mais fértil que o discurso. Libertado pouco tempo depois, mas banido da vida pública, retirou-se para sua pequena propriedade em San Cassiano. Ali, entre vinhedos e livros, passou a viver uma existência dupla. De dia, cuidava do campo. À noite, vestia-se mentalmente de trajes de corte e conversava com os grandes do passado. Em suas cartas, dizia que ao pôr do sol, lavava-se, punha roupas dignas, entrava no seu escritório e lia os antigos, conversava com eles, aprendia com eles, como se fossem amigos vivos. Foi nesse exílio que começou a escrever O Príncipe. Não o escreveu como um ataque à moral, nem como louvor à tirania, mas como uma oferenda de sabedoria àqueles que desejavam compreender a engrenagem oculta do poder. O livro não falava de santos, mas de sobrevivência. Não oferecia conselhos sobre como ser amado, mas sobre como não ser destruído. Era um manual de guerra para tempos de paz aparente, um espelho cru diante de reis e governantes. Ao escrevê-lo, Maquiavel sabia que caminhava por um campo minado.
Cada palavra podia ser interpretada como heresia política, mas não buscava agradar, buscava alertar. Afinal, quantas cidades haviam caído pela confiança excessiva na virtude dos homens? Quantos governantes haviam sido traídos por esperar misericórdia de seus inimigos? Em O Príncipe, dizia que é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Que os homens são ingratos, volúveis, simuladores. Que o governante não deve buscar ser bom, mas parecer bom e agir conforme a necessidade. Muitos o chamaram de demônio por isso, mas ele apenas descrevia o mundo que via. E nesse mundo, a piedade sem força é convite à tragédia. Foi assim que, do exílio e da humilhação, surgiu o profeta. Não da fé, mas da observação. Não da oração, mas da análise. E ainda que muitos o rejeitassem, não podiam ignorá-lo, pois suas palavras, como sementes plantadas em solo duro, começaram a germinar em reinos distantes, em revoluções futuras, em líderes que, sem admiti-lo, carregavam seu pensamento como arma invisível. San Cassiano era pequena e silenciosa, cercada por colinas onduladas, vinhedos antigos e o sussurro do vento que passava por entre as oliveiras. Foi ali, longe dos salões dourados e das intrigas palacianas, que Maquiavel encontrou o peso do abandono. Não mais diplomata, não mais conselheiro, não mais homem de influência, tornou-se um camponês do espírito, vivendo entre o trabalho da terra e o cultivo das ideias. Mas a mente de um profeta não repousa. E mesmo na solidão do exílio, Maquiavel continuava a observar o mundo, ainda que agora através das janelas da memória e das páginas dos antigos. Nas suas cartas, deixadas como testemunho íntimo da alma, contava como durante o dia sujava as mãos com a terra e à noite purificava o espírito mergulhando na companhia de Cícero, de Sêneca, de Tácito. Era ali, no escuro do seu escritório, que travava diálogos com os mortos, aprendendo com os impérios caídos, questionando os grandes generais e disputando sabedoria com os reis da antiguidade. Mas não era apenas um estudioso, era um homem ferido. O exílio não lhe retirara apenas o cargo, mas também o propósito. E essa ferida aberta fez nascer o que muitos chamariam de sua obra mais perigosa, pois quando se retira de um homem sua utilidade, resta-lhe apenas a verdade nua. E a verdade que Maquiavel via era dura como ferro e fria como mármore. Os homens não agem por justiça, mas por conveniência. O poder não nasce da santidade, mas da astúcia, e os reinos não se sustentam pela bondade, mas pelo medo bem administrado. Era nesse campo fértil de desilusão e sabedoria acumulada que se gestava um livro. Um livro que não pediria bênçãos, nem buscaria aplausos. Um livro que não tentaria agradar aos fracos, mas preparar os fortes. Era o momento da espera não pela redenção, mas pelo retorno da razão à política. E mesmo sem saber, Maquiavel escrevia algo que cruzaria séculos como uma espada invisível. Como o fogo que nasce da fricção entre pedras antigas, assim nasceu O Príncipe. Não como um tratado de esperança, mas como um mapa para navegantes de águas perigosas. Maquiavel sabia que muitos desejavam reinos, mas poucos compreendiam o que era necessário para mantê-los. Sabia que os ideais são frágeis frente às decisões que envolvem guerra, traição e sobrevivência. E por isso escreveu não com a pena de um sonhador, mas com a lâmina de um cirurgião. Cada linha de O Príncipe é um convite ao desconforto. Ali não se fala de virtude cristã, mas de virtude a capacidade de agir conforme a ocasião, dominar a sorte, moldar o destino com a força da vontade. Ali, Deus não é guia, mas ausência. Não há mandamentos, mas constatações. O homem é descrito como ele é, não como desejamos que seja. Inconstante, medroso, invejoso, ambicioso e, por isso, governável. Maquiavel não negava a importância da religião, pelo contrário, via nela uma ferramenta poderosa para manter a ordem.
mas não a via como fonte de verdade moral, e sim como instrumento político. O governante sábio, dizia ele, deveria parecer piedoso, sem necessariamente sê-lo. Pois os olhos do povo se satisfazem com aparências. A realidade essa deve ser dominada nos bastidores, com mãos firmes e mente calculista. A figura ideal do governante, segundo Maquiavel, era alguém que soubesse ser tanto leão quanto raposa, forte para intimidar, astuto para evitar armadilhas, alguém que não se deixasse guiar por promessas, mas por resultados. Que soubesse quando mentir, quando recuar, quando atacar, alguém que entendesse que o poder é um rio caudaloso e que só os que constroem barragens com inteligência conseguem usá-lo a seu favor. Mas o mais revolucionário de O Príncipe não era o conteúdo, era o tom. Maquiavel escrevia com frieza, com lógica, sem véus. Não pregava o mal, mas também não o condenava. Descrevia o mundo como um campo onde o bem é um luxo e a eficácia, uma necessidade. Para ele, o governante não deveria buscar ser bom, mas ser eficaz. Não deveria evitar ser cruel, se a crueldade trouxesse estabilidade. Não deveria hesitar, se a hesitação pusesse em risco o Estado. É por isso que muitos o odiaram. Chamaram-no de cínico, de diabólico, de corruptor da juventude. Mas também é por isso que outros o estudaram em segredo, reis, ministros, revolucionários, pois mesmo os que o rejeitavam em público, aplicavam seus conselhos em privado. E assim nasceu o livro que mudaria o mundo. Não nas academias, mas no campo. Não nas cortes, mas no exílio. Escrito por um homem sem cargo, sem riqueza, sem templo, mas com a coragem de dizer o que ninguém queria ouvir, que o poder pertence aos que o compreendem. E que o mundo, para ser governado, exige mais do que boas intenções. Quando as páginas de O Príncipe começaram a circular entre os estudiosos, cortesãos e governantes da Itália, o mundo tremeu não de medo, mas de escândalo. Havia ali uma sabedoria antiga com uma frieza moderna, uma lâmina afiada envolta em veludo intelectual. E assim, Nicolau Maquiavel, o servidor exilado, tornou-se símbolo de um pensamento que muitos temiam nomear. Alguns o chamaram de servo das trevas, acusando-o de ensinar a mentira, o engano, a opressão. Outros, mais discretos, o leram como quem lê uma profecia não para condená-la, mas para sobreviver, pois havia nas entrelinhas uma verdade incômoda. Os reinos se sustentam não com santidade, mas com cálculo. E os anjos, por mais puros que sejam, pouco governam entre homens armados. Maquiavel não propôs o mal, apenas o reconheceu como elemento constante na história humana, e por isso seus críticos viam nele um espelho, não deformado, mas brutalmente honesto. Quem o lia via-se obrigado a confrontar a própria hipocrisia, a ilusão de que os governos florescem apenas com justiça e bondade. Ele não negava a importância da virtude, mas a submetia à necessidade. Não rejeitava a fé, mas a via como instrumento da ordem e não como guia da política. Era um tempo em que a igreja ainda pesava sobre as consciências e o céu era usado como moeda. Nesse cenário, o príncipe parecia um ataque direto à moral cristã, mas na verdade era apenas um lembrete silencioso. O poder opera com outras leis mais duras, mais frias, mais reais. E foi assim que Maquiavel se tornou o nome que ninguém ousava citar em voz alta, mas que todos estudavam em segredo. Reis e generais, cardeais e traidores. Seu livro passou de mãos em mãos como relíquia profana, usado como manual de guerra política. Ele havia compreendido o coração dos homens, e por isso foi amado por poucos, temido por muitos e odiado por todos. Apesar do impacto de suas ideias, Maquiavel não foi chamado de volta ao poder. Nenhum príncipe o convocou. Nenhum rei lhe escreveu. Nenhum governo o honrou. Aquele que havia dissecado os mecanismos do domínio não foi convidado a girar suas engrenagens. Permaneceu à margem,
como um profeta que vê longe, mas é ignorado por estar próximo demais. Viveu seus últimos anos em Florença como espectador de sua própria exclusão. O mesmo Maquiavel que tivera os olhos nos tronos e os ouvidos nos segredos das cortes, agora caminhava por ruas que já não o reconheciam. Era um homem pleno de ideias, mas vazio de prestígio. Continuava escrevendo peças de teatro, cartas, ensaios com o mesmo brilho intelectual de antes. Mas seus apelos por serviço, por retorno à política, eram recebidos com silêncio. Os Medici, a quem havia dedicado o príncipe, não lhe deram cargos. Seus amigos mais influentes já não tinham voz. E sua figura, envolta em polêmica, assustava os que temiam a verdade que ele representava. Maquiavel morreu em 1527, no mesmo ano em que Roma foi saqueada e o mundo cristão desmoronava em guerras religiosas. Morreu sem glória, sem cargo, sem estátua. Morreu como homem, não como mito. Foi enterrado sem pompa, em terra que não compreendia o tamanho do que havia perdido. Mas as ideias não morrem como os corpos. E enquanto sua carne retornava ao pó, seu nome começava a ganhar vida nas páginas dos livros, nos discursos dos poderosos, nos manifestos dos revolucionários. Seu pensamento, ignorado em vida, começou a crescer como semente enterrada, em terra fria, esperando apenas a estação certa para florescer. Maquiavel expirou sem gritos, sem multidões e sem monumentos. Seu corpo foi sepultado como o de um homem comum. Nenhum sino tocou em sua honra. Nenhuma autoridade o homenageou. Mas naquele mesmo silêncio onde ele viveu seus últimos dias, começava a se erguer algo muito maior que um nome começava o nascimento de um símbolo. Passaram-se os anos e a Itália mudou. O mundo mudou. Vieram novas guerras, novos impérios, novos governantes. E como uma sombra que cresce atrás de cada trono, as ideias de Maquiavel começaram a emergir lentamente de sua cova intelectual. O livro que antes fora escondido sob mantos de escândalo agora era lido em voz alta, debatido nas universidades, estudado nas cortes da França, da Inglaterra e da Espanha. Ele, que em vida não tivera reino, passou a reinar sobre as consciências dos que buscavam compreender o poder em sua forma mais crua. Napoleão Bonaparte, que conduziu exércitos como tempestades, carregava Maquiavel em sua biblioteca de campanha. Reis absolutistas o liam como profecia. Revolucionários o consultavam como mapa. E assim, como um espírito que não se deixa enterrar, Maquiavel transformou-se em pedra angular da política moderna. Mas com a fama vieram também os rótulos. O nome maquiavélico passou a ser sinônimo de astúcia maligna, de manipulação fria, de ausência de alma. Como se compreender o funcionamento da máquina fosse o mesmo que endossar seus abusos. Muitos o julgaram sem jamais tê-lo lido. Outros o citaram para justificar tiranias que ele jamais defendeu. E seu pensamento, como lâmina afiada, passou a cortar em direções que ele próprio não poderia prever. Maquiavel havia se tornado eterno, mas essa eternidade vinha marcada por mal-entendidos, por glória ambígua, por admiração temerosa. Morrera como homem, mas nascera, enfim, como mito, e assim, entre as ruínas do tempo e os ecos das guerras, firmou-se o nome de Nicolau Maquiavel como aquele que ousou ver o poder sem véus. Um profeta não do céu, mas da terra. Não da esperança, mas da lucidez. Ele não fundou religiões, mas revelou a fé dos homens no domínio. Não pregou salvação, mas ensinou sobrevivência. Na era moderna, quando os estados se ergueram sobre contratos e exércitos, quando a democracia passou a conviver com a propaganda e a liberdade com a vigilância, o pensamento de Maquiavel tornou-se mais atual do que nunca. Pois ele não escreveu para um tempo específico, mas para todos os tempos em que homens governam homens.
Diferente dos profetas bíblicos que clamavam contra os ídolos, Maquiavel descreveu os altares invisíveis da ambição. Onde outros viam pecado, ele via estratégia. Onde outros viam virtude, ele via ferramenta. E onde outros buscavam absolvição, ele buscava compreensão. Nas escolas de política, seu nome é pronunciado com respeito e temor. Nas bocas dos poderosos, seu ensinamento vive mesmo que negado. E nas entrelinhas da história, sua voz continua sussurrando. O mundo não é justo, mas pode ser governado. Por tudo isso, Maquiavel não foi santo, nem sábio no sentido clássico. Foi algo mais raro, foi verdadeiro. E por isso, sua figura permanece incômoda, fascinante, eterna, pois todo trono, por mais alto que se eleve, carrega escondido sob seus degraus uma cópia de O Príncipe. E todo governante, mesmo que finja ignorar, escuta a voz do profeta do poder secular. Nicolau Maquiavel não pediu para ser amado, nem temido, pediu apenas para ser compreendido. Seu nome atravessou os séculos como um espelho, refletindo o que há de mais cru no poder e o que há de mais profundo na alma humana. Ele não escreveu sobre o mundo ideal, escreveu sobre o mundo real. E por isso, continua tão necessário hoje quanto foi em sua Florença dividida. Se esta história te fez refletir, deixa teu like, compartilha com quem ama história e comenta: Maquiavel era gênio ou demônio?